Muito bem, estamos ao vivo agora na nossa live, falando hoje sobre a rotina matinal perfeita para quem tem sintomas de TDAH. Eu sou um grande defensor de que você tem que ter uma rotina matinal que você repita mais ou menos parecida todos os dias para estabilizar os seus níveis de humor, de atenção, de concentração, de performance no trabalho, de irritabilidade com as pessoas em volta. E eu vou te passar hoje o que eu acredito que seja uma rotina mínima que toda pessoa com TDAH precisa se esforçar para conquistar. Beleza? Quero pedir para você que está assistindo, por favor, comente o título da live para que eu possa fixar o comentário e o resto da galera que está entrando entenda qual é o título da live. Então, por favor, Yara, Vânia, Júlia, Ícaro, Antônio, Dani, Irã, todo mundo que já está assistindo, algum de vocês, por favor, escreve aí, rotina matinal para pessoas com TDAH. Nos comentários, eu vou fixar esse comentário para quem estiver entrando depois saber o nosso assunto de hoje. Beleza? Muito bem, meus queridos. Eu tô muito empolgado para conversar com vocês sobre isso. Vocês sabem que eu tenho TDAH. E a rotina matinal que eu tenho hoje, eu diria que é um dos grandes pilares que me fazem não sofrer tanto com o TDAH quanto eu poderia. Certo? Se eu não tivesse a rotina matinal que eu tenho hoje, eu tenho certeza que o meu TDAH seria um grande problema, muito maior na minha vida. Por mais que você faça tudo para resolver o seu TDAH, desde tomar remédios como eu tomo, até fazer uma boa rotina de sono, uma boa rotina matinal, ter hábitos bacanas, cuidar da sua alimentação, cuidar de problemas metabólicos, né, relacionados a pré-diabetes, glicemia, tudo isso é muito útil, mas posso ser sincero com vocês? Não tem nada que você possa fazer que vai fazer com que o TDAH deixe de existir. Então, é muito frustrante porque com certeza eu tô no top 1% das pessoas com TDAH que consegue cuidar ao mesmo tempo do sono, da alimentação, do exercício. Eu entendo bastante sobre TDAH por ter estudado sobre isso, eu cuido da minha rotina de sono, da minha rotina matinal, mas infelizmente o TDAH ainda aparece na minha vida. Então quero começar dizendo para que você que tem sintomas de TDAH não crie expectativas muito altas, certo? A vida com TDAH é uma vida em que você vai aprendendo a lidar com a sua condição cada vez melhor. Mas não é uma vida em que em algum ponto você cura o seu TDAH, isso não acontece. Beleza? Mas dá pra melhorar muito do ponto que você tá até o ponto em que eu tô, por exemplo. Perfeito? Vamos falar então agora da rotina matinal para pessoas com TDAH, a melhor rotina matinal para quem tem TDAH. Primeiro eu quero responder a seguinte pergunta. Pessoas com déficit de atenção e hiperatividade precisam de uma rotina especial, diferente das outras pessoas? Olha, eu preciso que você entenda o porquê desses hábitos matinais que eu vou sugerir antes de você começar a aplicar. Eu acredito que quanto mais você entende o porquê das coisas e o mecanismo por trás das coisas, maior vai ser a sua motivação para realmente mudar as suas atitudes. Se você simplesmente me ouvir aqui repetindo quais são os hábitos, te dando uma lista, você provavelmente não vai fazer. Então eu quero explicar o porquê de cada coisa. Então a gente tem que entender o seguinte. Um dos grandes problemas da pessoa com TDAH, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, especialmente na fase adulta, é a procrastinação, que é um dos grandes sintomas de TDAH. Procrastinação nada mais é do que deixar as coisas para depois, só conseguir entregar as coisas no último prazo, demorar muito para começar a resolver um problema ou para começar uma tarefa. E a gente vê que esse problema de procrastinação, ele está altamente ligado a um problema de falta de energia, de ânimo, certo? Então a pessoa com TDAH muitas vezes é aquela pessoa que vai sentar para fazer o seu trabalho, imaginando que seja um trabalho no computador ou um trabalho em que ela tem uma lista de tarefas que ela vai fazendo. No momento em que ela sentar para começar a fazer o trabalho dela, vai ser muito difícil se concentrar em uma coisa só. Ela vai sentir uma dificuldade, parece que uma falta de ânimo, uma falta de motor, uma falta de gasolina no tanque para você fazer coisas que demandam muito esforço. Talvez você sente para trabalhar e você até consiga fazer coisas que são mais simples. Responder mensagens rápidas, resolver pendências básicas do trabalho. Mas quando chega aquele momento de fazer um negócio que você sabe que tem que sentar a bunda ali, concentrar e dar 100% da sua energia, você não consegue. Parece que tudo é melhor do que fazer aquilo. Parece que você não tem energia para fazer. Esse é um dos sintomas clássicos de TDAH, que, claro, pode aparecer
em pessoas que não têm TDAH, mas que estão com problemas de sono, problemas de sedentarismo, problemas de alimentação, problemas de estresse crônico. Não significa que você tem TDAH, mas quem tem sabe do que eu tô falando, né? E como que a gente pode atacar esse problema? Entendendo que a procrastinação, ela vem muitas vezes de uma falta de energia. Eu preciso ter uma rotina matinal com hábitos que aumentam a minha energia, certo? O que significa aumentar a minha energia? Eu preciso entender que por trás desse processo de procrastinação da pessoa com TDAH, de deixar tudo para depois, existe sim um processo neurológico, uma forma diferente como o nosso cérebro funciona das pessoas que têm TDAH, e que tem a ver com uma dificuldade de lidar com 3 moléculas: o cortisol, a adrenalina e a dopamina. E o que essas 3 moléculas têm em comum, cortisol, adrenalina e dopamina, é que as 3 têm a ver com um estado físico e mental de estar mais alerta e no modo resolução de tarefas, querendo resolver as coisas, certo? O cortisol é um hormônio, a adrenalina é um hormônio e também um neurotransmissor, dependendo de onde você for encontrar, e a dopamina é um neuromodulador, tá? Esses hábitos que eu vou passar para você, eles são hábitos que comprovadamente vão aumentar os seus níveis de cortisol, adrenalina e dopamina. Isso vai permitir que a sua manhã seja um momento em que você aumenta a sua energia, certo? Então, eu todos os dias, incluindo sábado e domingo, eu tenho uma rotina de mais ou menos 35 minutos, tá? E eu acho que você consegue encaixar isso em meia hora, se você quiser. E essa rotina tem 4 hábitos que, em vez de sugar a minha energia, eles fazem a minha energia aumentar, beleza? Vamos começar com esses hábitos, então, rapidinho? Beleza. Antes de explicar para vocês quais são esses 4 hábitos que compõem a minha rotina matinal, especialmente para quem tem TDAH do tipo desatento, isso é um pote de ouro, tá? Eu quero contrariar uma afirmação que a gente vê por aí. E eu escuto muitas pessoas dizendo que a cada dia que você acorda e você abre os olhos, é uma nova oportunidade para você mudar a sua vida. Correto? Cada dia você pode, assim que você acorda, você pode escolher viver a sua vida de uma forma diferente. E eu discordo. Como assim? Eu acredito que não é que todo dia seja uma nova oportunidade. Eu acho que toda noite é uma nova oportunidade. Porque agora, convivendo por 27 anos com o meu transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, eu consigo entender claramente que o meu dia começa na noite anterior. Se eu conseguir ter uma boa noite anterior, em que eu dormi cedo, dormi bem, relaxei, jantei cedo, tive uma noite de sono que não foi interrompida, no momento em que eu acordo, é um momento em que eu vou conseguir de fato mudar as minhas escolhas e melhorar como pessoa. Aquilo não começou naquela manhã, entendeu? Começou na noite anterior. Então, se você tá me ouvindo e você tem déficit de atenção e hiperatividade, você tem que pensar, todo dia é uma oportunidade? Mais ou menos. Toda noite é uma oportunidade. Porque se você estragou o seu sono na noite anterior, você já começa nesse novo dia com muito menos energia. E isso tem impacto no que a gente estava falando aqui dessas 3 moléculas importantíssimas. Um salve aí pro Júlio que tá nos comentários, grande Júlio. Muito obrigado para vocês que estão participando também aí, sempre pelos comentários. Beleza? Então, seguinte, toda pessoa com déficit de atenção e hiperatividade precisa, na verdade, toda pessoa sem TDAH, com TDAH, precisa lembrar disso. Eu quero mudar a minha vida, eu quero mudar como eu vivo a minha rotina matinal. O primeiro passo é entender que toda noite é uma oportunidade de mudar a minha manhã. O que eu faço na noite anterior é o que vai determinar se naquele dia de manhã eu vou estar com ânimo ou não. Beleza, entendendo isso, vamos olhar direto para o que eu faço realmente de manhã. E eu bolei aqui uma rotina de 4 passos que seria bem minimalista, pensando numa pessoa que tem pouco tempo. Então, o total da rotina dura 35 minutos, tá? Se você tem 35 minutos entre o momento em que você acorda e o momento em que você tem que sair de casa, você consegue fazer essa rotina, tá? Como é que começa essa rotina? O primeiro passo de uma rotina matinal para pessoas com TDAH é um hábito extremamente simples, que não tem nada de complexo, você não precisa pagar nenhum valor, não precisa contratar ninguém para fazer, que é o hábito de fazer uma caminhada de 10 minutos na rua. Eu sempre recomendo, especialmente para os alunos do Reforma, que é o nosso
programa pra mudar hábitos, né, e ter mais constância, eu recomendo, gente, a primeira coisa que vocês fazem, na primeira hora depois de acordar, acha algum jeito de levantar e ir até a esquina, comprar um pão e voltar. Ou vai levar o seu cachorro pra passear e volta, ou simplesmente sai de casa, anda por 5 minutos e depois volta. Por quê? O que isso tem a ver? Não tem a ver com exercício físico, nem com o que você faz caminhando, mas tem a ver com se expor à luz natural. Uma das coisas, uma das atitudes que comprovadamente aumenta tanto o seu cortisol, quanto a sua adrenalina, quanto a sua dopamina no sistema nervoso central, assim como melhora o seu humor, é você se expor a pelo menos 10 minutos de luz natural, sem nenhuma janela, num ambiente que não seja fechado, fora de casa, por 10 minutos todo dia. Esse é um hábito muito simples, mas que muda a vida de milhões de pessoas. Quando você começa a fazer uma caminhada de 5 a 10 minutos fora de casa todos os dias, o seu corpo começa a ficar mais animado. Não é isso. O seu corpo... Perdão, voltei. Não só você começa a ficar mais animado mais cedo, porque a luz natural sinaliza para o seu cérebro de que está na hora de acordar, você também vai começar a sentir sono mais cedo e isso vai te ajudar a ter uma rotina noturna melhor. Eu sempre, durante o período claro do dia, tô com o máximo de luzes ligadas e o máximo de janelas abertas e dou essa caminhada geralmente com meu filho no meu colo de manhã. Perfeito? Façam isso e se você puder tirar só uma coisa dessa live, faça essa caminhada de 10 minutos todo dia. Não precisa ser forte, não precisa botar roupa de academia, simplesmente saia de casa, vai até a esquina e volte. E você vai perceber como isso acorda o seu cérebro, acorda o seu corpo e te dá mais ânimo, motivação e bom humor pro resto do dia inteiro. O ideal, claro, é se você puder, gente, passar o máximo de tempo do dia com o máximo de luz natural e também com as luzes artificiais, melhor. Mas se você só puder sair de casa de manhã, faça essa caminhada. Depois, gente, o que eu com certeza faria depois dessa caminhada de 10 minutos? Eu faria uma ingestão de cafeína. Beleza? Cafeína é o quê? Cafeína é uma substância que a gente encontra presente em várias bebidas, geralmente, tá? Normalmente no café, né? Como o próprio nome diz e sugere. A gente também encontra cafeína no chá verde, no chá preto. A gente também encontra cafeína nos energéticos. A gente encontra cafeína no chimarrão, no mate, que é mais consumido na região sul. E a gente encontra cafeína também em forma de pílula. Para quem não gosta de tomar café, nem chimarrão, nem chá verde, nem energético, se você não gosta de consumir nada dessas coisas, você pode experimentar, sim, suplementos de cafeína, cuidando com a dose. Perfeito? O que a cafeína faz? Todo mundo que gosta de café sabe a resposta disso, mas eu vou explicar. Quimicamente, a cafeína, ela reduz a nossa sensação de cansaço, porque ela é uma antagonista dos receptores da adenosina, que é uma molécula que nos causa cansaço, mas a cafeína também aumenta a nossa produção de adrenalina e de dopamina, que são duas moléculas ligadas ao estado de alerta e de foco. Então, eu sempre faço ingestão de cafeína, certo? Mas eu não gosto de café, eu não gosto de chimarrão, de chá verde. Tudo bem, encontra a forma que você gosta e se você quiser experimentar, existe suplemento de cafeína, né? Então, você poderia começar com uma dose baixa, por exemplo, 100 miligramas de cafeína de manhã, uma vez ao dia, ver como o seu corpo reage e aí depois ir aumentando para, no máximo, 400 miligramas por dia de cafeína, que é a dose máxima recomendada, né? Se você não está tomando pílula de cafeína, obviamente, você não vai conseguir calcular exatamente quanta cafeína você ingere, mas a recomendação é o máximo de 400 miligramas por dia. Mais ou menos uma xícara de café pequena, não pequena aquelas tipo bem pequenininha, mas uma xícara média, vamos dizer. Ela vai ter 100 a 150 miligramas, tá? Eu só tomo cafeína no período claro do dia, no máximo até a 1 da tarde. Depois da 1 da tarde eu não tomo mais cafeína, inclusive tá aqui o meu chimarrão, que eu tava tomando logo antes da live e não vou tomar mais. Pra quem tem TDAH, costuma ajudar bastante. É óbvio, você precisa se conhecer. Se conhecer significa, como eu fico quando eu faço ingestão de cafeína? Eu fico muito ansioso, eu tenho sintomas gástricos, eu não tô legal, então não consome. Mas se você experimenta e vê que não, realmente eu fico melhor, eu tenho mais concentração, menos fadiga, vale a pena experimentar, tá? A gente tem que tratar essas coisas como uma espécie de experimento. Eu percebo que às vezes eu consigo exagerar na cafeína e isso me faz mal. Mas às vezes eu fico com pouca cafeína e isso me faz mal também. A gente tem que descobrir
qual que é o nosso ponto-chave ali, né? Perfeito? É muito importante não tomar café depois da 1 da tarde, porque por mais que você não sinta o efeito, e existem pessoas que me dizem assim, não, Henrique, mas eu tomo café logo antes de dormir e pra mim não muda nada. Perfeito. Pode ser que você consiga dormir tão rápido quanto, que você durma o mesmo número de horas, mas é comprovado cientificamente que pessoas que fazem ingestão de café 4 ou 5 horas antes de dormir, nesse período, elas vão ter menos sono profundo. Porque você sabe, né? O nosso sono tem várias fases, e uma das fases mais importantes é o sono profundo. Durante o sono profundo, existe uma liberação de hormônio do crescimento. E essa liberação faz um monte de regeneração nas suas células musculares, nas suas células dos vasos sanguíneos, do estômago, de todo o seu corpo. O problema é, nem sempre você vai sentir o efeito, mas sempre aquela cafeína vai estar rodando no seu sistema, né? Perfeito. Vamos lá. Depois de tirar 5 minutos para fazer o meu café, então eu fiz 10 minutos de caminhada na rua e 5 minutos para tomar o meu café. Se você foi até a padaria na sua caminhada, podia até ter comprado o café na padaria, mas também eu não quero colocar uma dívida na sua vida aí, de tomar café todo dia fora, né? Eu faria como terceiro hábito, pelo menos 15 minutos de exercício físico, tá? E eu entendo que tem pessoas que estão me assistindo aqui, que odeiam exercício físico, e não querem saber de exercício, tem uma relação horrível, elas conectam na cabeça delas exercício com tortura, com pagar uma dívida, com fazer mal para si mesmo e não como se cuidar. Também sentem que o exercício só funciona se for algo que você odeia. A gente tem toda uma mentalidade um pouco masoquista com relação a exercício, correto? Muitas pessoas. Eu, graças a Deus, encontrei um exercício que sempre gostei de exercício, mas recentemente encontrei no treinamento funcional, né, no cross-training, crossfit, esse tipo de exercício que me agrada bastante, então eu vou todos os dias sem precisar me forçar, porque eu simplesmente amo fazer. E a sugestão que eu sempre dou para os meus pacientes é, encontre um exercício que você gosta de fazer. Experimenta vários até você encontrar um que você gosta. Muitos bairros têm centros de atividade, né, academias e coisas que a prefeitura faz, ou academias que são bem acessíveis, que vão ter dança, vão ter lutas, vai ter aulas de jump e de bike, não sei. Vai experimentando até você encontrar algo que você goste. Porque no fundo, se você descobre o exercício que você gosta, isso vira hábito de um jeito mais fácil possível, né? Por que eu faria exercício na minha rotina matinal perfeita como o terceiro hábito da lista? Por um motivo muito simples. Além de que exercício é o maior e melhor hábito que você pode ter para proteger a sua saúde física e talvez a sua saúde mental, competindo lado a lado com o bom sono, é difícil saber qual que é o melhor, além dele ser o melhor hábito protetivo para você não passar os últimos 10 anos da sua vida numa cadeira de rodas, sem conseguir se locomover, precisando que alguém troque as suas fraldas. Se você quer ser uma pessoa que tem funcionalidade, mobilidade, que quer conseguir levantar os seus netos e brincar com eles nos últimos 10 anos da sua vida, mais do que isso, o efeito imediato do exercício é muito bacana, porque ele aumenta a adrenalina, o cortisol e a dopamina pelas próximas 4 horas. Se você faz exercício às 7 ou 8 da manhã, até o meio-dia você vai estar com mais energia do que você estaria se não tivesse feito. Perfeito? Especialmente se você faz esse exercício fora de casa, e aí a gente vai ter esse bônus da exposição à luz natural, o efeito vai ser maior ainda, tá? O que eu faço, Henrique, se eu nunca gostei de exercício, nunca encontrei algo que eu gosto, mas eu quero começar com um pequeno hábito? Gente, eu vou te dar a dica, tá? Tudo depende de quanto condicionamento você tem hoje. Se eu te perguntasse assim, olha, você conseguiria... O quão difícil seria para você caminhar sem parar, tá? Caminhar um pouquinho rapidinho, assim, por 10 minutos. Seria difícil? Talvez você diga assim, não, seria fácil, pra mim não seria um grande desafio. Mas tem gente aqui que talvez me assista e diga, nossa, eu tô com sobrepeso, eu tô com vários quilos a mais do meu peso, eu tenho dor nos joelhos, eu acho que caminhar 10 minutos seria bem desafiador. Ótimo. Você tem que escolher alguma coisa que seja desafiador pra você. Certo? Talvez não seja caminhar 10 minutos, porque pra você é muito fácil, mas você poderia pegar uma ladeira, uma lomba, um lugar inclinado e subir aquela ladeira bem rapidinho, né? Se talvez fosse mais desafiador. Se você quer fazer uma coisa totalmente em casa, tá?
A minha sugestão é, para que você tenha esse máximo benefício no menor tempo possível, é fazer algum treino intervalado, né? Que o pessoal chama de HIIT, H-I-I-T. Eu acho que é algo que pode atrair pessoas mais iniciantes e que é muito rápido. Então, por exemplo, você pode procurar no YouTube Tabata Iniciantes 12 minutos. Tabata nada mais é do que um treino em que você fica 20 segundos fazendo um movimento, 10 segundos descansando e depois mais 20 segundos no movimento, 10 segundos descansando durante 4 minutos. Então um treino de 4 minutos. E você pode fazer 3 rounds disso, a gente tem 12 minutos. E em 12 minutos, com um treino intervalado, você consegue, de fato, acelerar bastante seu coração, fazer esforço e ter resultado tanto psicológico quanto físico. Tudo, claro, depende de quão condicionado você é. Uma pessoa super condicionada não vai nem sentir essa sugestão que eu tô dando. Mas você tem que entender o quanto que de exercício para mim é desafiador. Talvez para você seja só desafiador subir e descer as escadas do seu prédio 10 vezes. Pô, talvez seja desafiador, dependendo de quão rápido você faz. A questão é, tem que ser fácil, tem que ser algo que eu consiga gostar. Nem que para gostar eu preciso colocar meus fones e ficar ouvindo um audiolivro ou uma palestra, mas tem que ser algo fácil de fazer, que eu consiga gostar e que vá se encaixar todos os dias mais ou menos no mesmo horário da minha rotina. Se você consegue isso, você coloca exercício. E o exercício tem esse poder maravilhoso de aumentar a adrenalina, cortisol, dopamina pelas próximas 4 horas depois que você faz. E por fim, como que eu terminaria a minha rotina? O quarto e último passo da minha rotina matinal é o que eu usaria para ter mais foco nesse período de trabalho da manhã. Porque a gente sabe que muitas vezes o período da manhã é o que você tem que resolver as maiores pendências do trabalho. Também é o período do trabalho em que você geralmente tem mais ânimo para fazer as coisas que geram mais esforço, né? Eu, normalmente, no meu caso, e a maioria das pessoas que eu conheço são assim, às 10 da manhã ou às 9 da manhã, eu tenho muito mais energia para fazer uma tarefa super difícil, que vai exigir meu cérebro inteiro, do que eu tenho essa energia às 5:30 da tarde. Às 5:30 da tarde eu tô mais afim de fazer tarefas que sejam mais calmas, que eu não precise pensar tanto, porque eu já gastei bastante da minha energia. Então, como que eu faço para minha produtividade matinal, logo depois de fazer exercício, seja o mais alto possível? Vou dizer pra você agora com esse último hábito. Mas antes, por favor, galera, semana que vem, dia 13, 14 e 15, nós vamos ter as 3 aulas do evento online Entenda o Seu TDAH. Se você tá aqui e assistiu até agora, é porque você tem interesse em entender melhor o seu possível diagnóstico de TDAH, ou se você já tem um diagnóstico, aprender melhor a como tratar os seus sintomas. Procrastinar menos, deixar menos as coisas para depois, começar as coisas com mais agilidade, ter mais atenção e foco. Eu vou te ensinar isso com base na minha experiência e na experiência dos pacientes lá no nosso evento online Entenda o Seu TDAH. E se você tem dúvidas sobre o seu diagnóstico, o evento vai te ajudar muito também. Só dá uma olhada no link do perfil da Eureka e se inscreve lá, beleza? Isso é obrigatório para todo mundo que está assistindo aqui. Por fim, o que eu faria, gente? Eu faria, em 5 minutos, a minha lista de máximas prioridades. Como assim? Tem uma coisa que eu chamo de pergunta de ouro, anota aí. E essa é a pergunta de ouro que eu desejo que você comece todos os seus dias fazendo ela para si mesmo. Que pergunta que é? Quais são as 3 ou 4 coisas que eu preciso fazer hoje para ir dormir à noite sabendo que o meu dia valeu a pena? Vou repetir. Quais são as 3 ou 4 coisas que eu preciso resolver hoje para ir dormir à noite sentindo e sabendo que o meu dia valeu a pena? A gente consegue muitas vezes encher o nosso dia de 1000 tarefas. E a gente anda 5 centímetros para todos os lados, mas em vez de andar 1 quilômetro na direção certa. Essa pergunta eu acho maravilhosa porque ela nos ajuda a reorganizar todo o nosso dia. Tá, eu sei que eu tenho 20.000 coisas para fazer, mas, galera, quais são as 3 ou 4 coisas que eu preciso fazer para ir dormir hoje sabendo que meu dia valeu a pena? Se você consegue cumprir essas 3, 4, por mais que outras menores tenham ficado de lado, você vai poder sempre, todos os dias, ir dormir dizendo assim, não, eu fiz o que era mais importante. Porque não adianta você se ocupar com 1000 atividades quando você não sabe o que é mais importante ou menos importante. E aí termina o dia tendo resolvido 1000 pequenas coisinhas em vez de resolver as 3 ou 4 grandes coisas. Beleza? Eu tenho muito mais estratégias e truques e formas de entender o seu diagnóstico e ensinamentos que eu vou levar para vocês lá na nossa super aula do dia 13, 14 e 15, Entenda o Seu TDAH. Por favor, se você tem dúvidas sobre o seu TDAH, quer confirmar o seu diagnóstico, quer entender como viver melhor com TDAH, reduzir a procrastinação, parar de deixar as coisas para depois,
Dá uma olhada no link do perfil do Eureka e se inscreve de graça para receber essas 3 aulas. Um beijão, tchau, tchau. Valeu, galera! Feito!